Pois é, hoje 13 de janeiro de 2026, né? Vamos ver se eu consigo gravar um vídeo, tá? Tem muito vento, então tem barulho do vento, mas se eu saio daqui tem barulho de carro, de cachorro, de criança. E, então vamos ver se dá certo esse vídeo, né? O assunto é por que eu não falo muito meus relatos, né, sobre ufologia. E há mais de um motivo para isso, né? Um, porque eu não lembro de todos, por incrível que pareça. O segundo, que tem coisas que ficaria muito longa, né? Para detalhar, as pessoas teriam que me conhecer bem. Porque senão vem aquela história, né? O cara é maluco, o cara é mentiroso, o cara usa drogas, né? Então, se a pessoa não conhece bem a gente, fica difícil, né? A gente contar uma coisa. Não que eu tenha sido abduzido, que eu saiba, né? Não que eu tenha grandes relatos, mas até tem histórias que são mais envolventes, são mais curiosas, no mínimo, né? E a lembrar é assim, isso já aconteceu algumas vezes comigo, de alguém perguntar quantos que eu já vi, quantos OVNIs eu já vi, e eu não lembro, eu não lembro. As pessoas, não, como assim não lembro? Ah, sabe, quando chegou nos 20 eu parei, né? Ah, e aliás, até, bom, antes que eu esqueça também, nesse mesmo canal deve ter um vídeo antigo meu, que eu dou uma palestra, e eu falo algumas coisas que eu me enganei, né? Muitas coisas que eu me enganei que não eram OVNIs, mas eu parei para refletir e analisar e ver que não eram OVNIs, né? Então a pessoa que sabe procurar em canais vai ver nesse canal algum vídeo de alguns anos atrás que eu coloquei aqui. Como outros mais antigos até que o canal, né? Que eu consegui guardar. Escrevia muito também, né? Então essa coisa de vídeo para mim é meio moderna, porque no bairro que eu moro, no lugar específico que eu moro, apesar de não ser tão mal localizado, internet rápida foi ter poucos anos, né? Literalmente há poucos anos tem internet rápida. Nenhuma operadora se interessava naquele lugar ali, né? Que nem aqui nos Alpes, a minha casa é uns 2 km daqui. Né? Aqui eu já tenho fio, aqui não tem luz, nesse lugar que eu tenho não tem luz, mas tem fio da internet passando. Literalmente, não tem poste de luz, tem energia elétrica. Né? Só até ali adiante, onde dá pra ver no vídeo aqui na frente. Vai o último poste. Mas então, esse hábito de escrever, eu acabei relatando muita coisa por escrito, também teve o tempo das cartas, né? Eu sou antigo. Pode não parecer, mas eu sou antigo, né? O tempo das cartas. Então o cara começa a não ter registros em vídeo, em áudio quase, né? Agora eu vou pegar um pouquinho do lado de lá. Se eu for caminhando vai ter sol, vai ter mais barulho. E aí o que acontece? As histórias de OVNI, alguma coisa misteriosa, sempre um fenômeno paranormal, mediúnico, a gente vai lembrando conforme conversa. Ou seja, se tu começar a conversar com alguém, a pessoa teve um caso assim comigo, ou eu vi um caso assim, aí eu lembro, já aconteceu comigo alguma coisa parecida, né? Até teve uma história interessante que, para quem não sabe, alguns eventos da revista UFO, né? Os congressos, eu fui fotógrafo oficial, né? Trabalhando 3 dias, às vezes num evento em Foz do Iguaçu, Curitiba, Florianópolis, também teve em Porto Alegre. E aí, às vezes, eu ficava com algum colega no quarto, né? E aí um deles me disse, um cara bacana, né, do Rio, disse assim, colega de voluntários, assim, que trabalhava também, né? Que quase nunca tinha visto nada, né? Ele acreditava, mas nunca tinha visto nada. Só que a gente começou a conversar, apesar de estar com muito sono e cansado do trabalho, né? E fomos até mais de hora ali conversando, porque o cara começa a falar, ele começa a lembrar de coisas, várias coisas que aconteceram com ele incríveis, né? E eu lembrava de uma minha e lembrava outra dele, né? E até eu comentei, né? Mas é assim, as pessoas acham que nunca aconteceu nada com elas, e a gente conta, um dia lá uma estrelinha virou pra direita, sumiu, e aí a pessoa lembra, mas eu já vi isso aí é OVNI, isso aí é fenômeno, isso aí, né? Isso é muito comum. Então, conforme se fala, as pessoas vão lembrando, no meu caso, especificamente, eu vou lembrando. E aí tem esses relatos, né? Tá. E a outra questão, né? Como eu disse, se a pessoa não conhece, né? Que quem conhece já é difícil. Quem conhece a pessoa ainda sempre
vai levar mesmo assim, vai levar porque ela entende do que é verdade, do que é certo na vida dela, né? Claro que as pessoas me conhecem, sabem que eu não tô mentindo, né? Mas sempre pode interpretar de outro jeito. O cara sonhou, o cara viu um filme lá, se sugestionou, né? Então, nesse sentido, né, que é mais complicado contar os relatos de UFO, ou até alguns relatos paranormais, né? Também é bom falar, para quem não me conhece, né, não que seja muito relevante, que eu escrevi um livro sobre viagens astrais há uns 30 anos atrás, ou quase isso. E o que quer dizer isso? Não quer dizer muita coisa, mas eu escrevi não para publicá-lo, né, nunca publiquei, só registrei ele na Biblioteca Nacional, porque eu queria deixar por escrito algumas experiências minhas, algumas coisas minhas, né? Essas épocas não tinham, né, YouTube, ou se tinha não era como hoje, né, gente? Então tinha meio escrito, né? E claro, escrever, lançar livro é coisa muito cara, né? A pessoa tem que ter muito tempo e dinheiro para isso, né? A não ser que seja bem famoso já. Mas a ideia nunca foi vender, a ideia sempre foi distribuir, tá mais fácil até achar na internet, além de eu sempre envio para quem quer, né? E as viagens astrais tem essa coisa de ufologia também. Aí vem aquela história que eu falei agora há pouco do misticismo. Porque nas saídas astrais a gente vê nave, anda em nave, vê ET. E não quer dizer nada demais, né? Não sonho com ET toda hora, sonho, né? Sonho. Sonhos lúcidos, né? Algumas vezes, claro, algumas vezes saí do corpo sabendo que eu tava fora do corpo, né? Mas não sou esse cara que tem essa experiência toda hora, né? Tive algumas vezes na vida só. Mas tem muitos sonhos lúcidos, né? Com início, meio, fim, com raciocínio e tudo mais, né? E andar em nave é muito comum. Lembrar de outro planeta que eu tive, que eu vivi. Essas coisas tudo aconteceram. Nem tudo eu acho que eu contei no livro. Nem tudo não, mentira. Com certeza não foi tudo. Não eu contei no livro, mas eu resumi alguns dos casos principais. Na época eu registrava, né? Depois eu parei, depois a gente para de registrar tudo, né? E fica na memória, né? Mas é isso, era para dar uma ideia para as pessoas que não são do tempo da escrita, que não são antigas, né? Que muita coisa a gente tem que estar pessoalmente para contar, ou tem que conhecer bem, né? E que não tem as coisas gravadas também, porque não vídeo, essas coisas tudo eram caros e muito raros, a internet então nem se pensar, tá bom? Isso aí, tchau.